Aquário, uma conversa está a caminho da sua vida e ela tem o potencial de abrir uma porta que você nem sabia que existia. E eu preciso que você entenda isso antes que ela aconteça, para que quando ela chegar, você esteja presente o suficiente para reconhecê-la. Você tem interagido com as pessoas ao seu redor de uma forma que funcional mas não transformadora. Suas conversas são inteligentes. São interessantes. São estimulantes intelectualmente. Mas raramente são profundas no sentido que realmente importa. Raramente tocam o lugar onde a mudança real acontece. E isso não é porque você não quer profundidade. E porque você protege a profundidade. Guarda ela para si como um tesouro que ninguém é digno de ver. E no processo de proteger o que é mais precioso em você, você impede que o mais precioso nos outros venha à tona também. Porque a profundidade convida a profundidade. A vulnerabilidade convida a vulnerabilidade. E o silêncio sobre o que realmente importa convida mais silêncio. A conversa que está chegando vai quebrar esse ciclo. Não porque a outra pessoa venha fazer algo extraordinário, mas porque o universo está criando as condições exatas para que você, pela primeira vez em muito tempo, se permita ir além da superfície. E quando você fizer isso, o que vai encontrar do outro lado vai te surpreender de formas que você não consegue antecipar. Encontro 1. A primeira coisa que você precisa entender é que essa conversa provavelmente não vai parecer importante no momento em que acontecer. Você não vai ouvir sinos. Não vai sentir um frio na espinha. Não vai ter um momento cinematográfico onde tudo fica em câmera lenta. Vai parecer uma conversa normal. Talvez com um colega. Talvez com um conhecido. Talvez com alguém que você acabou de conhecer. Talvez até com alguém que você conhece há anos mas com quem nunca foi além do superficial. O que vai tornar essa conversa diferente não é o cenário. E o momento. O momento exato em que uma pergunta inesperada é feita. Ou em que uma verdade escapa antes que você tenha chance de censurá-la. Ou em que um silêncio dura um segundo a mais do que o normal e nesse segundo, algo se abre. Aquário é extremamente sensível a momentos como esse, embora raramente haja sobre eles. Você percebe quando uma conversa tem potencial para ir mais fundo. Sente quando a outra pessoa está pronta para ser real. Mas em vez de mergulhar, você normalmente muda de assunto. Faz uma piada. Oferece uma observação inteligente que redireciona a conversa de volta para a superfície. Porque a superfície é segura. A profundidade é imprevisível. E Aquário, apesar de toda a sua fama de inovador, tem um medo genuíno da imprevisibilidade emocional. Da próxima vez que sentir esse momento se abrindo, não fuja. Fique. Respire. E veja o que acontece quando você permite que a conversa vá aonde ela quer ir, em vez de onde você acha que deveria ir. Encontro 2. Existe um tipo de porta que só se abre através de conversas genuínas. Não são portas profissionais. Não são portas práticas. São portas existenciais. Portas que levam a novas formas de ver a si mesmo. A novas compreensões sobre sua própria vida. A insights que nenhuma quantidade de reflexão solitária poderia produzir. Porque existe algo que acontece quando duas mentes honestas se encontram que é fundamentalmente diferente do que acontece quando uma mente honesta reflete sozinha. Na reflexão solitária, você está limitado aos seus próprios padrões de pensamento. As mesmas rotas neurais. Os mesmos pressupostos. Os mesmos pontos cegos. Mas numa conversa genuína, a outra pessoa traz padrões diferentes. Rotas diferentes. Pressupostos diferentes. E no encontro desses dois mundos, algo novo surge. Algo que não pertence a nenhum dos dois, mas que nasce do espaço entre eles. Aquário precisa disso mais do que a maioria dos signos. Porque a sua mente, por mais brilhante que seja, é um circuito fechado quando opera sozinha. Ela recicla as mesmas ideias em combinações diferentes, criando a ilusão de novidade quando na verdade está apenas reorganizando o que já existe. A verdadeira novidade, o verdadeiro insight, o verdadeiro avanço, vem do contato com uma mente diferente da sua. E a conversa que está a caminho vai trazer exatamente isso. Um ponto de vista que você não poderia ter gerado sozinho. Uma perspectiva que vai reorganizar algo dentro de você de forma permanente. Uma frase, talvez apenas uma, que vai se instalar na sua consciência e trabalhar ali por semanas, revelando camadas de significado que você vai descobrindo aos poucos. Encontro 3. Eu preciso falar sobre o medo que pode te impedir de aproveitar essa oportunidade. Porque Aquário tem um medo específico em relação a conversas profundas que raramente é discutido. Você não tem medo da profundidade em si. Você tem medo da reciprocidade que a profundidade exige.
Quando você vai fundo numa conversa, a outra pessoa vai fundo também. E de repente, você não está apenas compartilhando, está recebendo. E receber profundidade alheia coloca você numa posição de responsabilidade que você nem sempre sabe como manejar. Você se torna guardião de algo precioso que pertence a outra pessoa. E esse peso, essa responsabilidade, essa intimidade, pode ser avassaladora para alguém que passou a vida construindo muralhas de independência. Mas essa responsabilidade é também o que torna a conexão real possível. Sem ela, as relações permanecem superficiais, funcionais, agradáveis, mas nunca transformadoras. E você está num ponto da vida onde funcional não basta mais, onde agradável não satisfaz mais, onde você precisa de conexões que transformem, que desafiem, que te obriguem a crescer de formas que a solidão nunca poderia proporcionar. A conversa que está chegando é a porta de entrada para esse tipo de conexão. Não necessariamente com a pessoa com quem a conversa acontece, mas com a parte de você que a conversa vai despertar. A parte que sabe se conectar de verdade. A parte que sabe ser vulnerável sem se perder. A parte que sabe receber sem se sentir em dívida. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Encontro 4. Há algo que precisa ser dito sobre a forma como você se prepara para interações importantes. Você não se prepara no sentido convencional. Você não planeja o que vai dizer, pelo menos não conscientemente. O que você faz é mais sutil e mais problemático. Você constrói defesas prévias. Antes mesmo de a conversa começar, você já decidiu quais partes de você serão mostradas e quais serão escondidas. Já selecionou quais opiniões são seguras para expressar e quais precisam ser guardadas. Já calibrou o nível de profundidade que vai oferecer baseado no que você acha que a outra pessoa consegue receber. E esse processo de seleção previa, embora pareça proteção, e na verdade sabotagem. Porque você está filtrando antes de saber se o filtro é necessário. Está se protegendo de um perigo que pode não existir. Está fechando portas que poderiam levar a exatamente o que você precisa. A conversa que está vindo pede que você suspenda esse processo. Que entre nela sem filtro prévio. Sem agenda. Sem seleção de conteúdo. Que simplesmente esteja presente e responda ao que surge no momento, em vez de ao que você planejou. Isso é assustador para Aquário porque significa perder o controle. E controle é uma das coisas que você mais valoriza. Mas as melhores conversas da sua vida, aquelas que realmente mudaram algo em você, aconteceram nos momentos em que você perdeu o controle. Nos momentos em que disse algo que não planejava dizer. Nos momentos em que a verdade escapou antes que o filtro pudesse agir. Esses momentos não são acidentes. São a forma como o universo te mostra que o melhor de você está além do controle. Encontro 5. Quero falar sobre o impacto prático que uma única conversa pode ter na trajetória da sua vida. Porque Aquário, sendo um signo mental, tende a subestimar o poder das interações humanas em favor da reflexão individual. Você acredita que as grandes mudanças vêm de grandes insights solitários. De momentos de genialidade individual. De revelações que acontecem na solidão do seu quarto às 3 da manhã. E sim, Aquário tem esses momentos. Mas os insights mais transformadores da história humana nasceram de conversas. De encontros entre mentes diferentes. De colisões de perspectivas que geraram algo que nenhuma das partes teria criado sozinha. Você está no momento da sua vida onde a próxima grande mudança não vai vir da reflexão. Vai vir da conexão. Vai vir de algo que alguém diz que vai acionar uma cadeia de pensamentos que vai te levar a uma conclusão que você perseguia há meses sem encontrar. Vai vir de uma perspectiva que você não tinha acesso porque estava preso nos seus próprios padrões de pensamento. Vai vir do encontro entre a sua mente e outra mente que pensa de forma completamente diferente mas que compartilha o mesmo compromisso com a verdade. Essa colisão de mundos está a caminho. E o que vai nascer dela tem o potencial de redirecionar os próximos meses da sua vida de uma forma que você não seria capaz de orquestrar sozinho. Eu preciso pausar aqui para te dizer algo que pode parecer contraditório. A conversa que vai abrir uma porta nova não precisa ser longa. Não precisa ser profunda no sentido convencional. Não precisa ser emocionalmente intensa. Às vezes a conversa mais transformadora da sua vida dura 2 minutos.
Às vezes uma única frase que alguém diz de passagem e que se aloja na sua mente como uma semente que só vai germinar dias ou semanas depois. Você não precisa ir atrás dessa conversa. Não precisa marcá-la na agenda. Não precisa criar as condições perfeitas para que ela aconteça. Ela vai acontecer naturalmente. No momento certo. Com a pessoa certa. Da forma certa. O que você precisa fazer e estar disponível. E a disponibilidade que estou pedindo não é física. E a disponibilidade de quem não está tão blindado que nada consegue entrar. De quem não está tão protegido que a verdade resvala na armadura e cai no chão. De quem tem a coragem de estar aberto mesmo sabendo que aberto significa vulnerável. Esteja aberto. Não para tudo. Para o que importa. E você vai saber o que importa pelo que sentir no corpo quando ouvir. O corpo não mente. Ele reconhece a verdade antes da mente e reage com clareza. Arrepios. Calor. Uma sensação de reconhecimento. Um momento de silêncio interno absoluto onde tudo para escutar. Quando isso acontecer, preste atenção. E a porta se abrindo. Encontro 6. Existe um aspecto dessa conversa que você precisa antecipar. Ela pode te incomodar. Não de uma forma hostil. De uma forma desafiadora. Porque as conversas que realmente abrem portas raramente são confortáveis. Elas te obrigam a encarar algo que você preferia não ver. Uma verdade sobre você que você vinha evitando. Uma percepção sobre uma situação que você tinha escolhido ignorar. Uma realidade sobre um relacionamento que você estava enfeitando para não ter que lidar com ela. E o incômodo é exatamente o sinal de que a porta está se abrindo. Conforto não abre portas. Conforto mantém você onde está. E onde você está não é mais onde você pertence. O incômodo e o indicador de crescimento. E a fricção necessária para que a pedra solte fascas. E o desconforto que precede toda a transformação genuína. Quando a conversa vier e trouxer esse incômodo, não fuja. Não mude de assunto. Não minimize. Sente-se com o desconforto. Respire dentro dele. Deixe ele trabalhar. Porque por baixo do incômodo está o insight. E por baixo do insight esta mudança. E por baixo da mudança esta versão de você que estava esperando esse exato momento para nascer. Encontro 7. Eu quero falar sobre o que acontece depois que a porta se abre. Porque abrir a porta é apenas o começo. O que importa e o que você faz quando vê é o que está do outro lado. E o que está do outro lado é algo que Aquário ao mesmo tempo deseja e teme. Possibilidade. Possibilidade pura. Sem forma definida. Sem garantias. Sem mapa. Apenas espaço aberto esperando para ser preenchido com qualquer coisa que você escolha. Aquário e o signo das possibilidades. Você vive nelas. Respira nelas. Sonha com elas. Mas quando uma possibilidade real se apresenta, quando ela sai do campo da imaginação e entra no campo da realidade, você hesita. Porque possibilidades imaginadas são seguras. Você controla o cenário. Controla as variáveis. Controla o resultado. Mas possibilidades reais são selvagens. Incontroláveis. Imprevisíveis. E isso te assusta de uma forma que você raramente admite. A porta que essa conversa vai abrir vai te apresentar uma possibilidade real. Algo que você pode fazer, ser, criar, experimentar que até agora existia apenas na sua imaginação. E a tentação vai ser enorme de voltar para a imaginação. De fechar a porta e continuar sonhando. Porque sonhar é seguro. Fazer é arriscado. Mas você não veio a este mundo para sonhar. Você veio para fazer. Para manifestar. Para transformar o possível em real. E esse é o momento de fazer exatamente isso. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Aquário e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Encontro 8. Há uma coisa final que o universo quer que você saiba sobre essa conversa e sobre as portas que ela vai abrir. Você não está sozinho nessa jornada. Eu sei que Aquário muitas vezes se sente como um explorador solitário. Navegando territórios que ninguém mais consegue ver. Carregando visões que ninguém mais consegue compreender. Caminhando numa direção que ninguém mais ousa seguir. E essa solidão irreal não estou negando. Mas ela não é permanente. E ela não é total. Existem outros exploradores lá fora. Outros visionários. Outros aquários do espírito, independente do signo, que estão trilhando caminhos paralelos ao seu.
E a conversa que está vindo pode ser o momento em que dois desses caminhos se cruzam. O momento em que você olha nos olhos de alguém e vê não apenas uma pessoa, mas um reflexo da sua própria jornada. Alguém que entende sem precisar de explicação. Que reconhece sem precisar de apresentação. Que se conecta sem precisar de tradutor. Esse encontro é raro. E precioso. E está a caminho. Encontro 9. A porta que essa conversa vai abrir não é uma porta que se fecha depois. Uma vez aberta, ela permanece. E através dela, vão passar não apenas a oportunidade imediata, mas uma série de possibilidades que se desdobram ao longo dos próximos meses. Como um domínio que, ao cair, derruba outros, que derrubam outros, que derrubam outros. E tudo começou com uma única conversa. Uma única frase. Um único momento de abertura. Você subestima o poder dos momentos pequenos porque a sua mente está calibrada para o grandioso. Para a revolução. Para a mudança radical. Mas a vida real muda nos detalhes. Nos gestos minúsculos. Nas palavras ditas sem pensar que carregam mais verdade do que discursos elaborados. Nos olhares que duram um segundo a mais e dizem tudo o que as palavras não conseguem. Esteja atento a esses detalhes. Nos próximos dias, em cada interação, esteja presente. Não na sua cabeça. Presente no espaço entre você e a outra pessoa. No espaço onde a conversa real acontece. No espaço onde as portas se abrem. Encontro 10. Eu termino com isto, Aquário. A conversa que pode mudar tudo não é apenas sobre o que a outra pessoa vai dizer. E sobre o que você vai permitir que entre. Você é um ser de pensamento extraordinário. De visão ímpar. De profundidade rara. Mas toda essa profundidade está guardada atrás de portas que você mesmo trancou. E a ironia é que a chave não está com você. Está com os outros. Está nas mãos de quem você se permite ser vulnerável. Nas mãos de quem você deixa entrar. Nas mãos de quem você para de tentar impressionar e começa simplesmente a ser real. A conversa está vindo. A porta está esperando. A chave está com alguém que você vai encontrar nos próximos dias. Tudo o que você precisa fazer é estar lá. De coração aberto. De mente limpa. De alma disponível. E quando o momento chegar, não analise. Não filtre. Não controle. Apenas esteja. E deixe a conversa te levar aonde você precisa ir. Porque o lugar onde ela vai te levar é exatamente o lugar que você tem buscado sem saber como encontrar. O lugar onde você finalmente se sente em casa. Não porque o lugar mudou, mas porque você finalmente se permitiu chegar até ele. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.